e para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e eu quase caí, pois eu tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Eles levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades nem estão cheios de problemas como os demais. Eles ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe de todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que eu mantive o meu coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Eu tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então, eu entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim, eu entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Eu fui tolo e eu fui ignorante, a teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E no entanto, eu ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei todas as tuas maravilhas. Gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite, ó Deus. Deus, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Deus, nós sabemos que a Tua Palavra, e somente a Tua Palavra, é que é viva e eficaz. Ela e somente ela é capaz de fazer, ó Deus, a divisão da alma e do espírito. Ela e somente ela é capaz de dar vida. Ela e somente ela é capaz de transformar a vida das pessoas. Deus, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, ó Deus, através da Tua Palavra. Deus, nós te pedimos, ó Deus, encarecidamente, que o Senhor derrame a Tua graça, Deus, nessa noite sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse salmo é um salmo de Asaf. Asaf era um dos levitas de Davi. E Asaf, ele entra num questionamento. Nós temos esse questionamento que por vezes é comum entre nós. Por vezes é comum entre nós. Quando nós olhamos as pessoas que prosperam e aí você pergunta: por que ele prospera? Por que o outro fulano não prospera? Por que o mal está se dando bem e o bem está se dando mal? Ele entra nesse questionamento, mas antes de entrar nesse questionamento, ele diz algo sobre o caráter de Deus. E esse é um ponto importante que eu gostaria de frisar no início. Nós vamos tratar, na verdade, somente de um verso, mas é bom frisar que ele
como é que ele começa o verso 1? Ele diz assim: certamente Deus é bom. Deus é bom para Israel, Deus é bom para aqueles que têm o coração puro. Mas ele cita uma característica de Deus, ele confiava nessa característica de Deus, de que Deus é bom. Ele entra na sua angústia, ele entra ali nesse conflito interno depois, mas ele crê que Deus é bom, apesar das suas angústias, apesar das suas lamúrias, apesar dos conflitos, apesar daquilo que ele está vendo, ele sabe que Deus é bom. E esse é um ponto importante para nós, antes de nós entrarmos realmente ali no texto que eu gostaria, é que ele sabe que Deus é bom. Então, quando ele entra num determinado problema, seja ele ali de conflito interno ou alguma coisa externa, ele tem sua crença enraigada, e apesar disso ele diz: olha, eu quase tropecei, eu quase escorreguei. Ele não escorregou, ele não tropeçou, por quê? Porque ele sabia que Deus era bom. Por causa disso ele não escorregou, ele não tropeçou. Amém? Amém. Então é importante que nós tenhamos a ideia exata é difícil, né? Mas a nossa crença firmada no caráter de Deus, porque é independente aquilo que a gente passa, se for coisas boas, se for coisas difíceis, ou se nós formos elevados a um patamar muito alto de honras e de honrarias e de posições elevadas, ainda assim o nosso coração vai estar firmado no caráter de Deus, sabendo que Deus é bom. Então, independente do que aconteça, nós vamos quase tropeçar, nós vamos quase cair, mas nós não vamos tropeçar e nós não vamos escorregar, porque nós vamos estar firmados naquilo que nós queremos. Amém? O que eu gostaria de tratar hoje com mais, é um texto bastante longo, mas eu gostaria de tratar mais firmemente no verso 25, porque quando ele vai citando todas as suas angústias, depois ele, no verso 25, ele vai dizer: quem mais eu tenho no céu senão a ti? E apesar de eu não gostar muito de dar tema à mensagem, mas eu gostaria de tematizar essa com: você deseja Deus? Pergunta para a pessoa do seu lado aí: você deseja Deus? Essa é uma pergunta importante de se fazer, porque por vezes também o nosso desejo, ou o desejo de muitas pessoas, ou o nosso desejo em alguns momentos, ele não é necessariamente um desejo por Deus. Ele é um desejo por coisas de Deus, mas não por Deus. Você entende isso? Por vezes o nosso desejo não está em buscarmos a Deus porque nós amamos a Deus, porque nós queremos a sua glória. Por vezes o nosso desejo está buscarmos a Deus porque nós queremos algo, e não necessariamente tem algo de errado nisso. O problema, ele pode estar em algumas coisas que eu gostaria de tratar hoje. Primeiro, você deseja o céu? Todos desejamos o céu, né? Mas eu gostaria de levantar um questionamento: será que eu desejo o céu mais do que eu desejo a Deus? Porque o céu é quase como se fosse a terra onde nós iremos habitar. Amém? É quase como se fosse isso. É o lugar, é a cidade onde nós iremos habitar. Não tem quantos aqui já foram viajar para um determinado lugar e desejaram voltar para a sua cidade? Ou de repente você aqui desejou estar em outro determinado lugar? O céu é a nossa futura pátria. Nós estamos aqui de passagem, o céu é a nossa futura pátria. Então o céu ele deve ser desejado. Mas o céu só deve ser desejado porque Deus está lá. Não faz sentido um céu sem Deus.
Você está entendendo? Porque o nosso principal desejo não pode ser o céu. O nosso principal desejo tem que ser por aquele que habita no céu. O nosso principal desejo ele tem que ser por Deus. Tem uma frase que diz assim: o pecado é horrível porque afronta a Deus. A salvação é maravilhosa porque glorifica a Deus. O céu só é glorioso porque é um lugar onde Deus é tudo em todos. E o inferno é terrível porque ali é manifesta a ira de Deus e a ausência de Deus. Você já imaginou o céu sem Deus? Do que adiantaria nós sempre falamos, né? Imagina que você está andando numa rua de ouro no céu. Aí, né, no céu você vai andar na rua de ouro, né? Glória a Deus, aleluia, né? Mas do que adiantaria uma rua de ouro se nós não tivéssemos a presença de Deus? Do que adiantaria casas majestosas? Do que adiantaria a falta de choro? Que a Bíblia fala que lá não vai ter choro. Então, nós não podemos almejar o céu mais do que nós almejamos a Deus. Porque o céu só é lindo porque Deus está lá. Amém? Amém? Então, quando o salmista diz assim: olha, quem mais eu tenho no céu além de ti? O que mais eu tenho no céu além de ti? Então, desejar o céu é algo bom, só que nós precisamos nos lembrar que nós precisamos desejar mais a Deus do que desejar o céu. Amém? Amém. Segunda coisa, desejar o que há no céu. Não tem, é comum, e isso é bom, né? Eu tenho certeza que você almeja reencontrar pessoas que se foram, não é assim? Nós almejamos reencontrar pessoas que se foram, ou encontrar, né? Às vezes não é reencontrar. Eu não sei que hora que eu vou conhecer o Spurgeon lá. Brincando. Mas você já pensou em alguém que de repente você quer reencontrar ou encontrar? A gente lembra de que, de novo, lá não vai ter choro, lá todo mundo vai ter casa, eu tenho certeza que vão ser casas boas, né? Não sei como é que vão ser exatamente, não vai ter escassez de nada, vai ter banquetes, mas o principal desejo para o cristão tem que ser Deus. Para o cristão verdadeiro, todas as coisas e todas as pessoas que vão estar no céu, elas não fazem sentido se elas forem privadas de estarem com Deus. Estão comigo? Porque as pessoas e as coisas, elas são boas, só que Deus é o nosso, ou deve ser o nosso principal desejo, o nosso principal anseio, é Ele. Porque se nós tivermos todas as coisas, mas nós não tivermos Deus, o céu será solitário, o céu será sem sentido, porque é Deus que é tudo. Você entende? É Deus que é tudo. É quase como se, para um cristão, o céu sem Deus, ele vira um inferno. Você entende isso? Para um cristão, ele tem que funcionar quase isso. Porque eu não sei se você já imaginou a sua vida sem Deus, né? A famosa frase, ou a famosa pergunta de que e se Deus não existisse, né? Como seria a sua vida? Para um cristão isso tem que ser impensável. Estava conversando ontem com o Dejair, né? E ele estava falando sobre a filha dele.
que tem algumas pessoas que são mais ligadas a isso. Ele estava falando sobre a filha dele, dizendo que é impensável para ela jogar papel na rua. Aí ele falou assim, mas e se jogar? E ela falava assim, mas não tem como. Não tem como você jogar papel na rua, porque não pode jogar papel na rua. Mas e se jogar? Mas como que você vai jogar? Não pode jogar. Você entende isso? É a ideia de Deus, é a ideia da ausência de Deus. Para um cristão não faz sentido pensar na possibilidade de que Deus não exista. Para um cristão não faz nenhum sentido pensar como seria a vida dele, porque não haveria vida. Porque sem Deus a vida não tem sentido. Sem Deus a vida perde todo o sentido e o céu perde todo o sentido. Amém? Amém. Então o salmista diz, né? Quem tenho eu no céu além do Senhor? Quem tenho eu no céu além de ti? Ele, com seus conflitos, e ele entra no santuário, ele vê Deus e vê o destino dos outros, e ele começa a falar, eu sou como um animal irracional, e aí ele começa a cair em si, ele olha para as profundezas do seu coração, ele lembra, o verso lá do início, certamente que Deus é bom, ele lembra de que Deus é bom, e ele olha e fala, eu acho que Deus deve ter olhado para mim e falado que eu sou quase como uma capivara, como um cachorro, como um gato na rua, o jeito que eu estou falando, porque é muita ignorância, porque não faz sentido. E aí ele olha e fala, olha, mas quem tenho eu no céu além do Senhor? Quem tenho eu no céu além de ti? Então, para um cristão verdadeiro, primeiro, o almejo principal dele não é o céu e nem as coisas que há no céu. O almejo principal dele é o próprio Deus. É o próprio Deus. E aí ele diz, né? Seguindo o raciocínio, ele vai dizer: eu te desejo mais do que a qualquer coisa na terra. Então, para um cristão, ele deseja mais de Deus do que as coisas desse mundo. Por quê? Porque esse mundo é passageiro. Aqui nesse mundo, um cristão, nós desfrutamos. Faz assim comigo. Um pouco da presença de Deus. Aqui nesse mundo, nós conseguimos mensurar, nós conseguimos compreender um pouco do amor de Deus. Nós desfrutamos um pouco da comunhão de Deus. Agora, você já imaginou como é que vai ser o céu? Um cristão, ele precisa desejar mais a Deus do que qualquer tipo de riqueza, honra ou qualquer tipo de posição nesse mundo. Um cristão, ele precisa desejar mais de Deus nesse mundo. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Um cristão, diga isso comigo, eu preciso desejar mais de Deus nesse mundo. Nós desfrutamos um pouquinho, mas é possível desfrutar um pouquinho mais? É. Nós desfrutamos um pouquinho do amor de Deus, mas é possível desfrutar um pouquinho mais? É possível. Nós precisamos desejar nos amoldar um pouquinho mais a Cristo todos os dias. Abre lá no Salmo 63.
Ó Deus, esse é um salmo de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a própria vida. Com os meus lábios eu Te louvarei. Sim, eu Te louvarei enquanto eu viver. A Ti em oração levantarei as minhas mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria eu Te louvarei. Quando eu me deito, eu fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. A gente podia ir seguindo, eu acho que não tem necessidade. Mas o que Davi almeja? Deus. Ele tem sede de Deus. Ele fica acordado de noite, pensando em Deus. Ele diz: olha, o Teu amor é melhor do que a própria vida. Sabe, se você olha para os homens da história que morreram por causa do Evangelho e morreram felizes, eles tinham isso aqui: o Teu amor por mim é melhor do que a minha própria vida. Então eu morrer ou eu viver, eu faço isso tudo para o Senhor. Não é necessariamente para o céu, não é para a eternidade, porque essas coisas não fazem sentido sem o Senhor. No final das contas, é o Senhor. O Spurgeon, ele vai dizer assim, ó: a nossa miséria é que temos tão pouca sede dessas coisas sublimes. É de admirar que os crentes não tenham cada vez mais sede da porção que está além do rio, onde não terão mais fome nem sede, mas eles verão a Deus face a face. Então aquilo que o Alexandre sempre fala, é buscar ter sede de Deus, é buscar almejar Deus, é buscar ter essa fome por Deus. E de novo, não é fome necessariamente por conhecimento. A Bíblia é bom, é ótimo, mas a gente precisa lembrar que tudo isso, no final das contas, é porque a gente deseja Deus. Não é porque a gente deseja conhecimento, é porque a gente deseja Deus. Por que a gente vem orar? É para ter uma bênção? Ok, mas no final das contas é porque a gente deseja Deus. Você está entendendo? No final de tudo é Deus. Evangelismo é importante? Sim ou não? Sim. Avivamento é importante na nossa vida? Mas, em última análise, o nosso desejo tem que ser de conhecer a Deus e glorificar a Deus. Nós evangelizamos porque nós desejamos glorificar a Deus. Nós buscamos avivamento porque no final das contas nós estamos desejando a Deus. Então todas essas coisas, elas são importantes, mas elas não são um fim em si mesmas. Estudar a Bíblia é importante porque nos leva a conhecer mais a Deus. Orar é importante porque nos faz ter mais comunhão com Deus. O poder de Deus é importante? Mas do que vale o poder de Deus sem a presença de Deus? A presença de Deus é muito mais importante do que o poder de Deus. É quando Moisés fala, fala assim: Moisés, se o Senhor não for conosco, a gente não vai sair. Não é mandar anjo, não é falar, não, é só falar, não. Se o Senhor não for, não faz a gente sair daqui, não. Não faz a gente sair. Jonathan Edwards, ele escreveu assim, o gozo de Deus é a única felicidade com a qual nossa alma pode satisfazer-se. Ir ao céu, desfrutar plenamente de Deus, é infinitamente melhor do que as mais agradáveis comodidades desse mundo.
Pais e mães, maridos, mulheres, filhos, ou a companhia de amigos terrenos são apenas sombras. Deus é a substância. Eles são apenas raios de luz, Deus é o sol. Eles são as correntes de água, Deus é a fonte. Eles são gotas, Deus é o oceano. A nossa vida com relação a Deus, ela tem que permear, única e exclusivamente, tanto no seu meio, quanto no seu fim, ligado a Deus. Porque nós só podemos ir até Deus, porque por causa de Deus, Ele nos deu o seu próprio sacrifício, Ele proveu o sacrifício, para que nós pudéssemos nos achegar a Ele. Está entendendo? Eu gostaria de trazer algumas reflexões. Primeiro, o cristão é feliz, independente do que ele passa nesse mundo. Amém? Amém. É possível que um cristão seja feliz, independente das coisas que ele passa nesse mundo. Por quê? Porque Deus é a nossa porção. Segundo, e aí é mais uma reflexão bastante individual, será que hoje você poderia dizer como salmista, com sinceridade: a quem tenho eu no céu além de ti? Eu não desejo nada mais na terra do que o Senhor. E essa é uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. E é uma reflexão que ela não é muito fácil de fazer, porque o não cristão ele pode ser ludibriado emocionalmente. E aí eu tenho 4 perguntas, e essas são importantes também para reflexão. Primeira, qual que é o nosso principal desejo de ir para o céu quando eu morrer? Seria escapar do inferno? A segunda pergunta: se eu pudesse evitar a morte e eu tivesse a livre escolha de viver nessa vida sem Deus, em prosperidade terrena, sem doenças, mas não desfrutando da presença de Deus, isso seria uma boa opção para mim? A terceira: você prefere Cristo como caminho para o céu, aqui por seus próprios méritos? E a quarta, talvez essa seja uma das mais complexas de serem refletidas: se eu pudesse ir para o céu, mas vivendo de modo carnal, essa seria uma boa opção para mim? É tipo, se eu pudesse escolher Deus como meu destino final, mas Ele não estivesse na minha jornada, estaria tudo bem para mim? Isso me faz refletir sobre as minhas escolhas no dia a dia. Porque quando eu penso no salmista dizendo que não há nada na terra que eu deseje mais do que Deus, e eu penso num questionamento desse, você vê aquelas pessoas, uma vez a gente teve na célula, uma pessoa que disse que podia ter uma terceira opção, né? A terceira opção era quem quer escolher Deus, que escolha Deus. Quem quer afrontar Deus deliberadamente, que afronte deliberadamente essa pessoa vai para o inferno. E a terceira opção é quem não quer nada, tipo, eu não quero ir com Deus, mas também não quero afrontar Deus. Deus para mim é um cara legal, mas assim, não faria diferença para mim, sabe? Eu só não queria ir para o inferno, né? Não sei se a Leide lembra.
mas teve uma pessoa que uma vez falou isso na célula. Parece coisas absurdas, talvez seja absurdo isso para você, mas essa pessoa foi sincera, e o que eu percebo é que tem muitas pessoas que talvez pensam igual a ela, elas só não falam. Você entende isso? Porque se elas pudessem viver de forma libertina durante a passagem na terra, mas no final elas pudessem escolher se elas querem ir para o céu ou não, eu quero ir para o céu, né? Mas assim, eu queria viver de qualquer jeito, do meu jeito aqui na terra. Então, se elas pudessem tirar Deus da jornada, elas tirariam para viver da forma como elas querem, mas elas querem ir para o céu. Essa não é a ideia do salmista. O salmista ele diz: o que eu desejo mais na terra do que o Senhor? É a jornada dele. É a nossa jornada. A nossa jornada é isso. É a terra. É de passagem, mas nós estamos passando. Você entende isso? Nós estamos passando por aqui. E todos vamos ter que passar por aqui. Fato é, eu consigo falar como salmista, que não tem nada no céu que eu deseje mais do que Deus, e de que não tem nada na terra do que eu ame mais, do que eu deseje mais do que o próprio Deus, e que essa jornada na terra, no tempo que eu estiver por aqui, no tempo que eu estiver passando por aqui, é Deus quem eu desejo, é Deus quem está aqui junto comigo, e eu quero que Ele, óbvio que não tem muito sentido isso, inclusive uma coisa que eu acho, a gente não tem como falar hoje, Ele mesmo diz, Ele fala assim: olha, o Senhor me segura pela mão, porque o salmista entende que ele não tem força suficiente para segurar, mas a gente vive quase como se fosse com medo de que Deus soltasse, tipo, Deus não me larga, sabendo que Deus não vai largar. Eu não sei se eu consigo ser claro com vocês, mas é a sensação de que parece que Deus vai largar a gente quando a gente erra, a gente fala: Deus não, Deus não, Deus não. Isso é arrependimento, isso é não querer que Deus se vá, apesar de saber que Ele não vai, mas o nosso coração, ele almeja com que Deus não se entristeça. É como quando a gente erra com, sei lá, com o pai ou a mãe da gente, ou o esposo ou a esposa, a gente fala: não, eu sei que ela não vai, mas me perdoa porque eu fiz isso, sabe, eu estou me sentindo mal porque eu fiz isso. É quase como se eu estivesse dando a ideia de que eu estivesse querendo largar, mas eu não quero que o Senhor me largue, me segura pela mão. Você entende isso? Não é incredulidade, é esse conflito, achando que Deus vai, mas sabendo que Deus não vai. Hoje eu entendo que Deus não vai. Antigamente eu achava que Ele ia mesmo, de verdade, eu achava que Ele ia. Eu falei: não, eu tenho que caçar de novo, né? E sabe por que nós não podemos desejar o céu mais do que Deus? Não podemos desejar a terra mais do que Deus, ou as coisas que há na terra? Porque Deus é que é nosso Salvador, não é o céu que é o nosso Salvador. Você entende? Não é o céu que nos salvou, foi Deus. É Deus que é o nosso refúgio, é Deus que é a nossa vida, é Deus que está conosco todos os dias. É Deus que é o nosso socorro bem presente. É Ele. Se trata de uma pessoa, não se trata de um lugar, se trata de uma pessoa. Não se trata de eu me achar que de repente eu sou melhor do que outras pessoas, e aí eu entendo, não, é porque eu desejo Deus e você não deseja e tal. Cara,
cara, é um negócio que não faz muito sentido a gente correr atrás dessas coisas. O que faz sentido para nós tem que ser somente que nós desejamos a Deus. E o meu desejo nessa noite é que o nosso desejo, a nossa sede, o nosso anseio, a nossa fome sejam cada vez maiores por Deus. Que não sejam só no período de oração, vai ter um período de oração, que não seja só no período de oração. Sabe, que seja no período de oração, a gente está sentindo a presença de Deus, aí seja durante o dia, a gente sente a necessidade de Deus, a gente sente a necessidade de desejar mais a Deus, fala assim, Deus, tem uma coisa de errado, porque eu não estou conseguindo ter sede, eu não estou conseguindo ter fome, e está me angustiando isso. É um conflito santo, onde a gente percebe que a gente quer desejar mais, eu não consigo, Deus, desejar mais, a gente chora porque quer desejar mais. Que as nossas palavras, elas sejam como o Salmo de Davi. A minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo, ele anseia por ti. Que nós consigamos dizer com sinceridade, que o amor dele é melhor do que a nossa própria vida, que a gente consiga dizer como quem se perca, né? Como Davi, olha, eu deito e eu fico acordado, eu não consigo nem dormir, porque eu fico pensando no Senhor, eu fico meditando a respeito do Senhor a noite toda. E há algum problema em meditar sobre o céu? Não há problema em meditar sobre o céu, mas é nós olharmos para a nossa vida, para o que a gente for fazer. Não é quando a gente vem aqui no domingo, não é quando a gente vem na oração, é quando a gente está trabalhando, sabe, é quando a gente está lá na academia, é quando a gente está na escola, é olhar e de alguma forma enxergar que a gente sente angústia, porque a gente vê pessoas que estão vazias de Deus, e não é, a questão não é, desculpa gente, talvez seja meio contraditório, mas a questão não é salvação só, a salvação é quase como se fosse uma ferramenta de alcance de Deus para o homem buscar o próprio Deus. Então a questão não é se eu vou ser salvo, a questão é se eu vou estar com Deus. Não sei se estou conseguindo ser claro para vocês, mas a questão não é tipo, Deus me salva, não, Deus, não me deixe, sabe, não deixe o teu Espírito sair da minha presença, não vai para longe de mim. Essa sede, esse anseio por Deus, e salvação é consequência de um processo que Deus que sabe como é que funcionam algumas questões, mas o que eu quero dizer é que o nosso desejo não seja necessariamente salvação, mas que as pessoas consigam desfrutar da presença de Deus. Amém? Amém? Que esse seja o desejo do nosso coração, que, de novo, não é só saber. A gente estava até falando na escola bíblica hoje, a questão não é só as pessoas crerem que Jesus morreu por mim, sabe, a questão não é se a pessoa crê que Jesus morreu por ela, a questão é que a pessoa crê em Jesus, ela vai entender o amor de Cristo, o amor de Deus por causa da morte, mas a questão não é acreditar que Jesus morreu, a questão é crer em Cristo, para que ele possa desfrutar da presença de Deus. Esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso anseio, essa deve ser a nossa sede quando nós lemos a Bíblia, essa deve ser a nossa sede quando nós oramos a Deus, e não tem nada de errado com pedir alguma coisa para Deus, mas Deus, Ele é quem concede as coisas para que Ele mesmo seja glorificado, e aí quando Ele é glorificado, através daquilo,
aí a gente vai honrar mais ainda Deus e assim segue um ciclo. Mas a gente não pode perder, a gente tem que cuidar para não se perder no meio, porque se a gente se perde no meio, nós ficamos sabedores, nós ficamos conhecedores, mas que não desejam realmente a Deus. A gente fica à mercê de uma teologia que não consegue desfrutar de Deus. Isso talvez seja uma das coisas mais terríveis que pode acontecer para qualquer um de nós. A gente conhecer muito a respeito de Deus, mas a gente não consegue desfrutar nada da presença de Deus. E aí a gente acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Que Deus nos livre disso. Amém? Que Deus nos livre disso. Gostaria que vocês colocassem de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse só a mão no seu coração e que você, por um momento, não é muito, mas que você por um momento, que você pedisse a Deus mais sede, mais fome por Ele. Que você peça isso, que você consiga, que nós consigamos todos os dias falar como salmista, que nós podemos desejar mais no céu além do Senhor? O que nós podemos desejar mais na terra além do Senhor? Porque é Ele quem segura na nossa mão direita, é Ele quem nos sustenta. Pai, nós sabemos, ó Pai, que nós vivemos em um mundo frio. Nós sabemos, ó Pai, que nós vivemos em um mundo, ó Deus, em uma sociedade, em um tempo, ó Deus, onde as pessoas elas conhecem muito, mas desfrutam muito pouco. Deus, nós sabemos, ó Pai, que talvez esse conflito que o salmista passou, ó Deus, muitos de nós, ó Deus, passemos, ó Pai, nos nossos dias, talvez por situações diferentes, Deus, mas nós pedimos ao Senhor que a nossa fé, assim como a do salmista, continue arraigada, ó Deus, no caráter do Senhor, para que quando nós passarmos, ó Pai, por situações parecidas de conflitos, que nós saibamos lidar, ó Deus, com esses conflitos, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor, ó Pai, segura na nossa mão direita. Ajuda, Deus, que nós, em algum momento, Deus, sejamos como ignorantes, ó Deus, nas nossas palavras. O Senhor nos segura, o Senhor nos sustenta, e que o nosso desejo, ó Pai, todos os dias, que nosso maior desejo todos os dias seja pelo Senhor, seja por ter mais comunhão com o Senhor. Que o nosso desejo todos os dias, ó Pai, que a nossa sede todos os dias, ó Pai, seja, ó Deus, por almejar mais do Senhor, ó Pai. Que o nosso conhecimento aumente, ó Deus, mas porque nós desejamos conhecer mais o Senhor. Que os nossos períodos de oração aumentem, sejam mais profundos, ó Pai, mas porque nós desejamos conhecer mais o Senhor.
Que a nossa vida, ó Deus, seja para que o Senhor seja glorificado através dela. Ó Deus, que de nenhuma forma, ó Deus, nós sejamos vistos, ó Deus, como pessoas que não conhecem o Senhor, ó Pai, de alguma forma. O Teu povo, ó Deus, sempre foi conhecido, ó Deus, como homem de Deus, como filho de Deus, como amigo de Deus, ó Deus, e que as pessoas possam olhar para nós, ó Deus, e ver pessoas, ó Pai, que têm intimidade com o Senhor. Não é nem que somos cheios de conhecimento, cheios de saberes, ó Deus, mas porque o Senhor está conosco. Esse é o nosso desejo. Nós desejamos desejar mais do Senhor, para que todos os dias, com sinceridade, ó Deus, nós consigamos dizer que a nossa alma tem sede do Senhor, que todo o nosso corpo busca o Senhor, e que não há nada nos céus ou na terra que nós desejemos, ó Pai, mais do que o Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Com seus olhos fechados, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. O Senhor